Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia do Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Após a leitura do texto, se você quiser acompanhar mais alguns versículos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Capítulo 13 vai nos dizer assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Amém? Somente até aqui, os irmãos podem assentar em nome do Senhor Jesus. Jesus, em mais um dos seus ensinos, falando para a multidão através de parábolas, para que eles pudessem, alguns tinham uma certa compreensão mais do que outros, mas o próprio Jesus vai falar nesse texto, depois que os discípulos perguntaram para ele: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Por que o Senhor prega em parábolas? E ele vai dar a explicação do texto que nós acabamos de ler. A partir do versículo de número 13, ele vai dizer assim: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu os cure. Então o propósito de Jesus falar em parábolas com aquela multidão é que muitos ouviram com o coração, ouviram de mau grado a palavra. Então o Senhor agora pregava para eles em parábolas, mas dava a compreensão somente aos seus discípulos. O próprio Jesus vai dizer que essa semente que aqui ele vai se referir é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente que precisa germinar em nossos corações. E nós vivemos um tempo onde parece que a palavra de Deus, para muitas pessoas, se tornou algo indiferente. Não é difícil de nós olharmos nos tempos que vivemos, que as pessoas se dedicam mais a outras coisas, a entretenimentos e menos a palavra. E é a palavra de Deus que tem poder de transformar as nossas vidas. Se alguém está vivendo no Evangelho, se alguém está envolvido com Deus e não tem mudança de vida, não tem mudança, a palavra do Evangelho não transforma o nosso ser, é porque alguma coisa está errada, porque a semente que é a palavra, ela vai crescer dentro de nós. É a explicação do próprio Jesus. Nesta parábola ele vai ensinar isso. Ele vai dizer que a primeira semente, você lê comigo o versículo 4, olha o que ele diz: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Então essa primeira semente, ela não produziu fruto, porque ela caiu ao pé do caminho. Algumas traduções vão dizer que algumas pessoas pisaram sobre ela, e ela não cumpriu o seu propósito. Vieram as aves dos céus e a comeram. Se você for para o versículo 19, a explicação do texto: ouvindo alguém a palavra do reino, esta é a primeira semente, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mas espera lá, se alguém ouve a palavra e não compreende, por que uma pessoa ouve a palavra e não compreende? Primeiro, falta de atenção, falta de prioridades. Eu sempre digo, e diante do que a Bíblia ensina, que o momento mais importante, por mais que um culto ele tem várias partes, e eles precisam ser um culto racional, como Paulo diz. O culto tem a hora da oração, o culto tem a hora do louvor, o culto tem a hora da oferta, o culto tem a hora da pregação, o culto tem a hora de fazer o apelo, o culto tem todos os seus momentos.
momentos, mas o momento mais especial do culto, segundo o que a Bíblia ensina, é o momento da palavra. A palavra pregada, segundo a Bíblia, é a maior profecia. O profeta pode profetizar, o homem pode revelar, sim, Deus usa os dons, mas a palavra pregada é a maior profecia, segundo o que a Bíblia nos ensina. Então, se nós não a reverenciamos, se nós ouvimos ela de qualquer jeito, como o texto diz, se nós ouvimos com um ouvido indiferente, a gente, quando ouve a palavra, não compreende ela, e se nós não compreendemos a palavra, ela não produzirá frutos. Mas então a palavra não presta? Então a igreja não presta? Então o pregador não pregou certo? Não, é a terra, porque a semente é a palavra. E Jesus disse por intermédio do profeta Ezequiel: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará para aquilo que foi designada. Sabe o que eu mais amo desta palavra? É que as pessoas precisam ouvi-las, e o que o diabo tem feito nos últimos tempos é tentar distrair-nos, é tentar tirar nossa atenção daquilo que é essencial. Porque você pode cantar muito, você pode evoluir muito na área do louvor, mas o louvor não leva a arrependimento, o louvor não fortalece nossa vida espiritual, porque é a palavra que nos limpa. João capítulo de número 15, versículo de número 3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que nos constrange. Jesus ensinava muito a palavra. É por isso que a gente tem que cuidar para que o diabo não tire de nós a atenção. Porque a palavra de Deus, indiferente de quem está pregando, de quem está direcionando ela, quem sabe alguém pode olhar e criticar alguma coisa, mas o dono da palavra é Deus, e Deus se responsabiliza por sua palavra. Ele disse, quando falou para Jeremias: o que vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, pois eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Isso quer dizer que a palavra do homem às vezes pode falhar, mas a palavra de Deus, ela não falha. Só que aí a gente precisa entender que a questão de não entender não é que não está sendo direto, direcionado, não é que o pregador não está se expressando direito, é que os ouvidos não estão atentos àquilo que Deus está falando. Quantos aqui tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Pode levantar a mão, quem tem mais de 30 anos. Quase todo mundo. Quantos de vocês, quando seu pai e a sua mãe falavam com você, você virou as costas e foi fazer outra coisa? Dificilmente você vai encontrar alguém com mais de 30 anos. Porque havia respeito, e se não tivesse esse respeito, a gente corria o risco de morte. Porque os pais criavam seus filhos dessa forma. Deixa eu lhe dizer, Deus é o nosso Pai. Então quando Ele fala, a gente não deve virar as costas para o que Ele está falando. Deus é nosso Pai, nós o reverenciamos como tal. E a maior reverência que você dá a Deus é quando você ouve a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Paulo diz, ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, pois ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Sabe o que é interessante? É porque Deus quer fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Nossa vida não é para ser de domingo a domingo, de sábado a sábado, de culto de quinta, de sábado. Não, a nossa vida é para viver o extraordinário de Deus. E alguém pode se perguntar, mas por que não acontece? Por que está tanto tempo eu sirvo a Deus, tantos anos eu vou na casa de Deus, não falto culto? Por que nada acontece? Por que parece que o ímpio está mais bem do que eu? Por que nem as promessas para aquilo que Deus falou para mim não se cumpre? Por quê? Por quê? Por quê? E aí Deus vem nos dizer que a palavra dele não falha, a palavra dele não é uma semente à toa que é pregada, é porque todo dia que você vai ao templo, Deus fala através da palavra, Deus fala através de alguém que vai cantar, de alguém que vai apresentar, Deus fala através do testemunho, Deus fala através da oração. O problema não é Deus não está falando, o problema é que os nossos ouvidos não estão querendo ouvir o que Deus está falando. É o que ele está dizendo aqui no versículo de número 14. Por que eles não entendem a palavra? Por que eles não compreendem? Porque eles ouvem com mau grado. E aí a palavra não pode surgir efeito. Porque o que pode mudar nossa vida e nossa história é a palavra.
Se você estudar um pouco sobre a história da igreja, você vai ver homens que foram impulsionados por Deus, viveram o extraordinário de Deus, porque eles tinham ouvidos sensíveis à palavra, eles não desprezavam a palavra, eles não ignoravam a palavra. O primeiro grande reformador, ele se levantou, ele se posicionou porque ele leu a palavra e ele começou a ouvir e a ver que o que se pregava não era a palavra verdadeira. E aí ele se posiciona dizendo, mas alguma coisa está errada. E ele entra em confronto com a igreja. Porque a palavra de Deus, ela precisa se tornar prioridades para nossas vidas. Porque ela muda a nossa história. Ela tem o poder de mudar nossa história. É por isso que quem canta, cante a palavra. É por isso que quem adora, adore a palavra. Ouça a palavra, reverencie ela. Porque você vai ver mudanças no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o Evangelho não é uma troca de roupa, o Evangelho é transformação de alma, é transformação de caráter. O Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus, e se ele é poder de Deus, esse poder tem que ser manifesto primeiro nas nossas vidas, primeiro em nós que servimos a Deus. Nós precisamos ser transformados, porque ao sair da porta para fora, vamos encontrar pessoas que precisam ser mudadas. E eu e você somos a pregação. Eu e você, o jeito que nós vivemos é a pregação que o mundo vê. Eu e você vivemos uma vida que o mundo vai olhar para nós, vai ver. É o que o Senhor ensinou. O Senhor disse: o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Não precisa postar, não precisa mostrar aparentemente, é só viver. Porque alguém vai olhar para você e dizer, ele é um cristão. Porque o jeito dele agir com as pessoas é diferente. Porque ele fala diferente. Porque ele se compromete. Ele é responsável. Ele é uma pessoa diferente dos outros. Porque houve uma transformação. O que transforma o crente é a semente que está crescendo dentro de nós. Porque em Gálatas 5,18, Paulo, quando vai fazer referência a obras da carne, fruto do Espírito, ele vai dizer que é o Espírito Santo que produz os frutos, ou os frutos do Espírito. Ou seja, não é nada forçado, não é nada obrigado, é quando a semente vai crescendo. Quando a semente vai crescendo, vai germinando dentro do salvo, vai havendo transformação, e a transformação ela vai começando de dentro para fora. Uma vez que a semente está dentro, a semente começa a crescer, e quando ela começa a crescer, começa a haver mudança em nossas vidas, e essas mudanças são vistas pelas pessoas que estão ao nosso derredor. Quando você ouve a palavra, quando você compreende a palavra, é impossível que ela não traga transformação em nossas vidas. E é por isso que Jesus ensinou os seus discípulos a questão de eles ouvirem a palavra e colocar ela em prática. Você lembra da passagem que ele diz assim, que um homem edificou a casa sobre areia? Um sobre a areia e o outro sobre a rocha. E quando ele traz a compreensão da parábola, ele diz: aquele que colocou a casa sobre a areia é o que ouve minha palavra, mas não coloca em prática. Eles ouvem, eles conhecem, eles já aprenderam, mas na hora de colocar ela em prática, há falhas. É isso que Deus quer em nossas vidas, que a gente coloque a palavra em prática, que a palavra de Deus seja prioridade, que a palavra de Deus traga confronto contra nossas vidas, que a palavra de Deus gere arrependimento. O próprio texto diz que se eles não ouvirem, se eles não verem, eles não vão se arrepender. E é por isso que a palavra pregada, ela precisa gerar arrependimento. João pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Por quê? Porque a palavra, ela gera arrependimento. É a palavra que nos limpa, a palavra que nos transforma. Só que esta semente aqui, as pessoas ouvem, mas não entendem. Por que eu preciso entender? Porque eu preciso estar focado no que Deus está falando. Se eu não entender, não colocar os meus olhos, meus ouvidos naquilo que Deus está falando, eu não vou compreender, e ela não vai produzir frutos. Deus não vai ficar repetindo, como muitos pais
tempo que fala 10 vezes e o filho e a filha não compreendem. Deus não é assim. Deus fala, Deus nos dá ordem. Quando a gente fala, eu vou fazer do meu jeito, Deus deixa você fazer, porque você vai voltar, não vai ter escapatória. É por isso que eu e você precisamos nós novamente dizer: Deus, abre os meus ouvidos para compreender sua palavra. Indiferente de quem vai estar aqui, indiferente de quem vai trazer, é a tua palavra. O Senhor é responsável por ela. Que o Senhor faça ela crescer e germinar no meu coração, para que ela comece a produzir frutos dignos de arrependimentos. Então a primeira semente, ela não produz fruto, porque os ouvidos não estão abertos o suficiente para entender. E é tudo que o diabo quer hoje, é fazer com que as pessoas vão e voltam sem, não há mais mudança, não há mais evolução, não há mais crescimento, porque a palavra de Deus tem se tornado para muitos apenas um atrativo. Para muitos, e não é difícil de ver por aí, as pessoas cantam. E quando chega o momento da palavra, já está enfadado, cansado. Aí dá vontade de ir ao banheiro, aí dá vontade de ir para casa. E a palavra será pregada. E você pensa que Deus está feliz com isso. Deus olha para nós e precisa olhar e ver que nós estamos priorizando a sua palavra. Jesus, como o texto diz, sentou-se próximo ao mar. O povo começou a juntar muita gente. Ele entra dentro de um barco e do barco ele começa a anunciar a sua palavra. Todos os grandes, ou a maioria dos milagres de Jesus feitos, que a Bíblia não menciona muita coisa, fala que ele curou a muitos, fala que ele libertou a muitos. A maioria desses grandes milagres ele fazia depois de uma pregação. Isso quer dizer, quando a gente ouve a palavra, nós estamos aptos para receber o milagre da parte de Deus. Quando a gente dá reverência ao que Deus está falando, nós estamos aptos para receber também a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A semente, ela vai ser lançada, e a primeira semente, ela não produz fruto porque ela não é compreendida. E aí vem o diabo e arrebata do coração. Eu vi aquelas pessoas que ouvem a palavra 10 anos, 15 anos, 5 anos, mas não há transformação de vida. Continua o mesmo. Continua a mesma vida, mesmo jeito de falar, mesmo jeito de tratar as pessoas, mesmo jeito de agir. É porque a palavra não foi compreendida, porque o diabo vem e arrebata, porque o diabo sabe que o que transforma o nosso caráter, a nossa vida é a palavra. Ele sabe que a partir do momento que a palavra desceu ao coração, ela vai produzir frutos, porque a semente não é infrutífera. A semente, ela vai produzir frutos porque ela vai ser gerada, ela vai ser regada pelo Espírito. O Espírito simboliza a água, o Espírito simboliza o vento, o Espírito simboliza o óleo, o Espírito simboliza tanta coisa. É Ele que faz a palavra ser germinada. É por isso que Jesus, quando ensinava seus discípulos, Ele diz que se nós seguirmos Ele, se nós obedecermos a sua palavra, conhecer a verdade nos libertará. Porque Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a palavra pregada. Então por isso que o diabo, ele luta constantemente para que as pessoas não compreendam, porque aí ele vem e rouba a semente. E as pessoas se tornam frequentadores de igreja. Não há transformação. Só que o que Deus está tentando nos ensinar aqui, quando eu priorizo a palavra, que é a semente, ela vai produzir frutos em nossas vidas dia após dia, até nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, segundo o apóstolo.